Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite e repeteco meia-noite. Analisando, discutindo, debatendo, conversando, informando os principais assuntos do mundo esportivo, com destaque, logicamente, para o futebol, para os times do Rio de Janeiro. É a resenha raiz da televisão brasileira, com o oferecimento de RenTV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Nesta terça-feira, dia 7, movimentada, vamos à apresentação dos mosqueteiros e da minha rainha. Comigo hoje, você está vendo já no vídeo, olha lá, ao meu sorriso bonito, atacando em todos os flancos, meu querido Otávio Bocão. O Rogério se impressionou com a beleza, mas não poderia ser diferente, de Luciana Campos. Rogerinho, bota de novo a Luciana. Luciana, você está com moral com o Rogério, hein? Queria abrir o programa tá com vendo você. Aí? Garota, não tá fraca não. E o nosso doce Mário Silva, que conseguiu chegar a um acordo com a câmera, está tudo moralizado, está tudo muito certinho. Bem. Boa noite, então. Já que você falou da Luciana, Rogério, estou olhando até para você. Bota a Luciana no ar, boa noite da nossa rainha, Luciana Campos. Fala, Luluzinha. Boa noite, Mazela. Boa noite, o Rogério, que está aí nos auxiliando, o Bocão e o Mário Silva. Hoje eu vou pedir um pouco de licença e vou dar uma boa noite para a galera e pedir o apoio e ajuda para o povo do Rio Grande do Sul, que está passando por um problema muito sério. Então, o futebol, inclusive, de lá, na noite de segunda-feira, Grêmio, Internacional e Juventude pediu a suspensão dos próximos 20 dias aí de jogos. Então, meu boa noite vai para a galera, para a solidariedade, para a gente poder ajudar os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Tá certo, então. Ô, Bocão, você viu? Antes do programa começar, você estava cheio de graça. O programa começou, o Rogério ficou cheio de graça. Abre teu olho, hein, Bocão? Abre teu olho. Boa noite, irmão. Boa noite, Mazela. Boa noite, Mário Silva. Boa noite, minha linda Luciana. E o Rogério também, que está sempre conosco aqui. E a Lu foi muito feliz também. Eu tinha essa abertura para falar também, esse boa noite, para falar da solidariedade, né? O povo brasileiro em geral se solidarizar com o povo gaúcho. Grêmio, Internacional, Juventude e todas as famílias, que ali eu tenho vários amigos. Minha boa noite também vai em cima da semana decisiva do Botafogo. Tem um projeto longo, gigante, é uma semana decisiva para o Botafogo. É porque tem a LDU pela frente. Se o Botafogo perder, não estaria fora. Mas vai incomodar motivacionalmente o segmento dos próximos competições que o Botafogo terá. E é claro que tudo do Botafogo tem uma proporção gigante, né? Tá certo, então. E o boa noite dele, meu querido e doce irmão, o Mário Silva, o primo do Manuel Nogueira. Vai falar de arbitragem, Mário? Boa noite. Boa noite, Ricardo Mazela. Boa noite, Bocão, Luciana. Abraço ao Rogério. Abraço para aqueles que estão nos assistindo. E faço minhas as palavras tanto da Luciana quanto do Bocão em relação à tragédia que acometeu o Rio Grande do Sul. Mas eu vou falar de uma gracinha. E quando a pessoa paga, a pessoa pode falar. Como eu pago TV a cabo, eu posso falar. Mas não vou citar o nome do narrador. Procure aí na rede social que eu gravei um comentário. Teve um narrador no jogo do Vasco e Atlético Paranaense, ou melhor, Atlético Paranaense e Vasco, que depois daquele lance que ocasionou a expulsão do Hugo Moura, ele disse, mais uns 4 minutos depois, disse que coincidentemente, falou assim, o Hugo Moura é noivo da filha do Cuca. Perfeito. Isso é de uma infelicidade total, de uma infelicidade impressionante, certo? E ele está com o microfone na mão, você tem que ter respeito ao microfone, porque é um canhão, principalmente de onde ele trabalha. Se ele não levou uma reprimenda, então todo mundo tem que levar uma reprimenda. Você não pode falar isso. Eu, se fosse o Hugo Moura, processava ele para ele aprender. Tá certo. Então, o boa noite do Mário, do Bocão, da Luciana, e depois da apresentação dos meus mosqueteiros, hora e vez de abrir o programa
é games. E quem sabe tudo de games é o Paulo Bizarro. Saudações, galera do Games, chegando com aquela dica de games para ninguém botar defeito. Clash, jogo que foi lançado na Steam do PC no ano passado e na semana passada foi lançado para os consoles PS4, PS5, Xbox One, Series e o Nintendo Switch. Clash, um jogo de luta de samurais em 2D, de uma arte que você vai ficar extasiado. São 16 cenários pintados à mão, samurais pintados à mão e a busca do golpe perfeito. Modo história, modo multiplayer e eu garanto que você vai se apaixonar por esse game. Altíssima jogabilidade que você confere agora na sua tela aqui na Games. Não deu para Loud no MSI de League of Legends, fazendo a sua pior campanha internacional. Mas vamos para a próxima, que vem aí, a partir do mês que vem, nova competição, segundo split do CBLOL. Vamos que vamos, não dá para baixar a cabeça não. Para anotar na agenda, de 1º a 9 de junho, vamos ter os Pan American Sports Games do Rio 2024. Competições de Counter-Strike 2, Dota 2, Rocket League e Mobile Legends, com vários países de todas as Américas, aqui no Rio. E a gente vai fazer programas especiais até lá, contando toda a história desse torneio. Fica ligado! E na FFWS, torneio nacional de Free Fire que classifica para o Mundial na Ásia, temos novo líder. A Fluxo arrebentou na 9ª etapa e assumiu a liderança, com a Team Solid em segundo, Pen Game em terceiro e a Loud em quarto. Muita competição chegando na reta final, é tiro curto, vem aí o Mundial. Vamos que vamos! Terminou hoje, infelizmente, para quem não participou, fica para a próxima. A nossa promoção para ganhar essa linda NFT aqui do eGames. E o jogo, vou dar uma pista, hein? Só na semana que vem que nós vamos divulgar o grande vencedor. Mas vou dar uma pista do jogo que venceu. É um jogo extremamente democrático, para mim o mais democrático de todos e que realmente vem mudando a vida de muita gente. Pensa direitinho que tá fácil. Semana que vem a gente divulga. Beijo a todos, uma ótima semana. Tchau! Valeu, Paulinho! Aquele abraço, irmão. Manda um beijo pra Ilana, ela que manda em casa. Falando que quem manda em casa é a Fernandinha, a esposa dele. Raul Marques e o fisiculturismo. Pô, Raul, você tá com corpo, irmão? Vai ganhar muita medalha, tá arrebentando, garoto. E aí, meus bodybuilders? Chegamos! Finalmente em casa, agora sim, mas não deu para descansar muito ainda não. Infelizmente, passei mal essa semana, fui parar no hospital por causa da desidratação do campeonato. Foi muito pesada, mas por causa dessa desidratação que nós chegamos muito bem condicionado e rendeu meu primeiro top 1, tá aqui comigo, não sai do colo. Mas o calor de Coatis não ajudou. E fora isso tudo, Mazelão, o que falta pro Fluminense engrenar? Não tem um final de semana de paz esse ano? O que tá acontecendo com o nosso tricolor? O que falta, Mazelão? Fora isso, vamos falar de coisa boa. Eu quero parabenizar aqui o presidente Debinho e o vice-presidente Renato da WBBF Rio pelo trabalho que eles vêm fazendo no fisiculturismo aqui do Rio de Janeiro. E a WBBF tem tudo para ser uma das principais federações do Rio de Janeiro. E esses dois estão fazendo um trabalho fenomenal. É o segundo campeonato deles. O calor de Coatis não ajudou, mas o primeiro foi top. E Coatis também, não posso falar mal do campeonato, foi muito bem organizado, fora o calor. Eles colocam aparelho para a gente aquecer, coisas que as outras federações não colocam. Colocam lá o nosso carb up, pizza, salgados lá para a gente fazer o carb up, encher o corpo. Água para depois do palco, que a gente não bebe antes, né? Eles pensam no atleta com todo carinho. Eles pensam no que a gente precisa para subir no palco bem e dar um show para todos vocês aí.
Parabéns à WBBF Rio e pode ter certeza que será uma das principais federações do Brasil. E rolou nesse final de semana um Muscle Contest Brasília, que foi uma classificatória para o Mr. Olímpia da categoria Men's Physique. Eu não sei quais têm sido os critérios de arbitragem desta categoria. Realmente está muito confuso isso. Vini Matheus foi o campeão e mais uma vez estará no Mr. Olímpia. Parabéns para o Vini Matheus, que é um grande atleta, que eu gosto bastante dele, um cara humilde, vencedor, esteve no último Olímpia, deu um grande show, mas dividiu muitas opiniões, até a minha. Eu acreditava muito no Emerson Costa, que é um atleta que eu não conheço, foi uma surpresa ver ele no palco, mas é um cara que eu achei muito bem condicionado, e a maioria das pessoas que eu conversei falou a mesma coisa, mas dividiu opiniões, tá? Não foi aquela que era pro Emerson Costa ser o campeão. Vini Matheus estava muito bem, Emerson Costa, na minha opinião e da grande maioria, estava melhor do que o Vini Matheus, mas foi uma divisão e Vini Matheus, parabéns, que represente muito bem nosso país, que é mais um brasileiro no Mr. Olímpia 2024. E agora vamos fofocar um pouquinho, sair um pouco da nossa pauta, descontrair. Eu não pude falar desse assunto nas outras semanas que eu estava em plena preparação, a todo vapor, mas teve um assunto que rendeu comentários demais nas redes sociais. Graciane Barbosa e Belo. Rei Cariri, nosso Renato Cariani, eu vi hoje isso, falou sobre o Gilson, que é o personal até então, e o Gilson não era personal dela, ou seja, se não era personal, é um amigo bem íntimo. Mas enfim, o que eu quero perguntar para vocês? Personal homem para a esposa de vocês, o que vocês acham? Eu particularmente não concordo, sempre falei isso, sempre deixei clara a minha opinião. Inclusive tem uma história engraçada, que minha esposa quando treinava, que ela fugiu da academia, eu coloquei um personal, que como que eu vou dizer isso? É um personal que não gosta das coisas que nós homens gostamos. Deu para entender, né? E meus amigos ficaram falando, não, como é que tu põe ele para ser personal? E um outro amigo meu, personal, um cara grandão, falou, pô, deixa eu ser personal da tua esposa. Cara, eu que sou esperto, vou botar você para ser personal da minha esposa? Eu vou botar ele mesmo, que é risco zero. Então essa é a minha opinião e a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? E é isso aí, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no Max Sport. Espero vocês e tô aqui com o meu troféu de top 1 para vocês do Max Sport. Tamo junto, misturado, até semana que vem. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito. Aquele abraço, irmão, para você. Outra figura de destaque no primeiro bloco do nosso Max Sport, sempre com matérias especialíssimas, diferentes, bacanas, inteligentes, é o Rogério Vilela. Diga lá, doce Rogério. Fala, Mazela, beleza? Sabadão, sol, coisa mais linda. E eu estou aqui numa das peladas mais tradicionais do Rio de Janeiro, uma lenda do futebol de salão dos anos 80. Meu querido Mauro Bandite, que dá nome à pelada. Maurinho, origem dessa pelada que eu tive o prazer de ver lá no Carioca quando eu era infanto juvenil. Estamos aqui em 2024 e ela ainda existe. Pois essa pelada aí, ela realmente começou no Carioca Esporte Clube, no Jardim Botânico, né? Todo mundo já vem aí do futsal, né? Futebol de salão antigamente. E a pelada em si, Rogério, o que acontece? Ela é uma forma de reunir amigos para fazer bem para outras pessoas, para outros amigos, entendeu? Então, por isso que eu acho que ela tem esses 30 e poucos anos aí de pelada. Mazela, Mauro é considerado um dos maiores jogadores de futebol de salão dos anos 80, tá? E um dos mais habilidosos, com certeza. Mas o Mauro foi rei na Espanha, né? Conta essa história dessa tua ida para a Espanha e tu virou tênis na Espanha. Conta pra gente. Rapaz, eu tive uma passagem bastante boa na Espanha, né? Eu fui primeiro para Toledo, fui para o Toledo Deport. Eu vim numa equipe que praticamente 50% da equipe tinha jogado futebol de campo com o Luiz Pereira e Leivinha, né? No Atlético de Madrid. Depois fui passando, fui para o Interview, né? Que até hoje é um dos maiores times do mundo. E possibilidade lá de ganhar um pentacampeonato na Espanha. Depois eu passei pelo Blanes de Almeria,
também campeão espanhol, junto com o Cláudio Melo, né? Vocês também conhecem. Claro. E depois parei em Elche, onde tem a sede da Kelme, né? Eles já famosos e tal. E ali resolveram fazer aí um tênis que até hoje tem alguma coisinha lá chamado Super Mauro. É isso aí, muito legal. E Marcela, em uma época em que era basicamente proibido pela Confederação, o Mauro não foi campeão do mundo com a seleção e merecia. Como é que era isso, Mauro? A gente não podia ser convocado quando a gente jogava no exterior? Como é que funcionava isso? Não, no meu caso não foi assim não, cara. No meu caso realmente foi em função do treinador, né? O treinador antigo lá era do Ceará na época, a confederação havia mudado, né? Era no Rio de Janeiro, passou para o Ceará. E aí no campeonato a Taça Intercontinental em São Paulo, que o time de Vasco fez uma participação muito boa, e sem nenhum artifício nem nada. Foi uma competição que eu estive muito bem, mas o treinador preferiu convocar o Jorginho, o Carlos Alberto, e por motivos pessoais dele lá, deveria ter algum jogador na minha posição lá. Mas eu tô satisfeito, cara, com o que eu fiz no futsal, no futebol de salão. Eu cheguei na Espanha também, tem uma outra faceta, né? Eu fui campeão como treinador feminino. Ascendi 3 vezes um time, inclusive junto com o Neymar, né? Ascendemos 3 vezes o time, quer dizer, não, são coisas assim que contam bastante. E a passagem pela seleção realmente fica faltando aí no currículo, mas não nada que me afete muito, não. Tenho muito orgulho de ter jogado com você. Aí, as nossas peladas aí. Rapaz, um grande abraço. Muito orgulho mesmo. O meu orgulho, cara, é ter essa rapaziada toda aqui, todo mundo junto. Às vezes a gente tem umas rusgas uns com os outros aqui, mas é só pra a coisa ficar mais apertada e coração junto. Mora no meu coração. Valeu, Rogerinho. Semana que vem outra matéria caprichada que nem essa, hein? Aquele abraço, irmão. E para fechar os nossos programas, nossos blocos de outros esportes, a história do futebol. Você conhece um pouquinho mais da história do futebol com o excelente pesquisador e historiador, torcedor do Vasco, isso mesmo, meu grande amigo Sérgio Frias. Fala, Serjão! Boa noite, Ricardo Mazella, boa noite, bancada, boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. Roberto Dinamite, maior artilheiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, também era um exímio cobrador de pênaltis. Mas, numa determinada ocasião, em pleno Maracanã, num clássico, ele desperdiçou 2 penalidades máximas. A partida foi disputada no dia 2 de setembro de 1979, válida pelo segundo turno do Campeonato Carioca daquele ano, frente ao América. A equipe cruzmaltina tinha Leão no gol, Orlando Gaúcho, Ivan e Marco Antônio, Dudu, Afrani e Xaxá, o angolano Lito, Roberto Dinamite e Zandonaide. Já o América tinha Jurandir no gol, Uchoa, Alex, Heraldo e Álvaro. No meio-campo, João Luiz, Nelson Borges e Celso. Na frente, César, Rui Rei e Silvinho. Silvinho que jogaria no Vasco anos depois. Na primeira etapa, um pênalti foi marcado para o América, cometido por Dudu sobre César. Silvinho foi para a cobrança e chutou à direita do goleiro Leão, mas para fora. No último minuto da etapa inicial, Roberto Dinamite teria uma chance de ouro para abrir o marcador. Um pênalti cometido pelo goleiro Jurandir sobre Lito, que ensejou inclusive a expulsão de Álvaro por reclamação. Roberto Dinamite bateu, mas chutou à esquerda do goleiro também para fora. 11 contra 10, no segundo tempo, o Vasco partiu para cima do América e teve uma nova chance de obter a vitória. Um pênalti cometido por Heraldo, que salvou com a mão uma conclusão de Afrânio, que entraria. Esse pênalti foi batido por Roberto Dinamite e ele acertou o travessão. Com isso, a partida terminou 0-0. 3 dias depois, no mesmo Maracanã, o Vasco enfrentou o Goitacás e derrotou a equipe campista por 3-0. Roberto Dinamite teve 2 pênaltis para cobrar naquela ocasião e marcou, como de costume, nas 2 oportunidades. Aliás, marcou os 3 gols naquele jogo. Gostaram? Pois é, isso é história.
Ponto. Valeu, Sejão, aquele abraço para você. E meu abraço para o Matheus Pompeu, nosso doce Mateuzinho, que ninguém falou nele, ele me botou no ponto eletrônico aqui, ó. Pô, Mazela, ninguém fala de mim? Falamos sim. Eu falo, o Bocão vai falar, o Luciano vai falar. E o Mário Silva, além de mandar um abraço para você, vai falar o que ele pretende discutir e colocar na mesa nessa resenha raiz da televisão brasileira no segundo bloco, hein, Mário? Eu quero mandar um abraço ao Matheus depois da reprimenda. E eu quero falar sobre a questão da arbitragem, que não tem jeito. A gente não pode fugir disso. O que está na mesa, o Testel falou, agora falou um cara do Flamengo, daqui a pouco fala um cara do Vasco. Tem que ter um jeito. Tem proposta de profissionalizar. Vamos ver o que acontece. Mas não pode deixar de falar sobre esse assunto. E você quer falar sobre o que, Lulu? Bom, semana decisiva na Libertadores para os times cariocas. Hoje, daqui a pouquinho, tem Flamengo, amanhã Botafogo e quinta Fluminense. É verdade, muita emoção, hein, doutor Otávio Bocão? Mas ela conversava essa semana, aliás, inclusive ontem, com o André Henning, que é o narrador da TNT Esporte, sobre esses assuntos pertinentes de arbitragem, como o Mário Silva mesmo disse aí que vai falar sobre esses assuntos. Estamos deixando de lado um espetáculo, está muito pragmático em falarmos sobre esses assuntos e estamos deixando de lado tudo que é de melhor, que é o espetáculo que o jogador faz dentro do campo. Fica muito difícil. Mas assim, o espetáculo dentro do campo está ruim, hein? Muito tempo tá, mas estamos deixando de lado inclusive isso, que aí piora mais ainda. É verdade, por isso que o Brasil não vai ganhar nada durante bom tempo, já não ganha há muito tempo, se continuar assim vai piorar ainda mais. Mas esse é assunto para o segundo bloco que você vai acompanhar aqui no nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite. Já já a gente volta, é rapidinho, o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser bye bye lixo, bye bye lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye bye lixo, garante economia pra dona de casa. Bye bye lixo, bye bye lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e o segundo bloco, a segunda parte do nosso Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite e repeteco meia-noite, pela nossa TV Max, oferecimento de RenTV, comprar para aqui aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa. Se você perdeu algum Max Sport, não tem problema, vai no YouTube, ou YouTube, como queiram, vai lá, entra no Max Sport, TV Max, canal Max Sport, TV Max. E você tem desde o primeiro programa até o de hoje, dia 7 de maio de 2024. Dessa galera, hein, Bocão? Só eu e você, hein, Bocão? Só nós dois. Tá bonito, pra pentear o cabelo, né? Desde o primeiro. 5 anos já, né, Mazela? São 5 anos que nós estamos juntos, é isso? Contra tudo e contra todos, estamos aqui. Um abraço a Licínio e Mário Reis, do Bonet, que nos aturam aqui já há bastante tempo na TV Max, desde o início. Isso é muito bom. Eu me sinto muito honrado. Você sente falta, Bocão, de gravar lá na ACM, que você escapava de vez em quando por lá? Eu sinto falta do povo, de uma porção de gente. Muito legal. Eu sinto muito Graças a Deus. Você aqui é muito no traíra, programa só passou gente boa. Não teve mala. Vale que isso aqui não é um programa, isso aqui é entre amigos, que a gente divide essa alegria, essa conversa entre amigos com vocês que estão nos vendo. Esse é o grande barato do programa. A gente fala, entre a gente discorda, discute, mas é tudo procurando uma solução ou dar opinião a respeito do nosso futebol, que nem sempre está legal. Eu vou começar com a ideia do Mário a respeito da arbitragem, que mais uma vez Flamengo contestou, Botafogo contesta, eu não gostei do Klauser pelo Fluminense também. Foco mal para o Rio de Janeiro, mas
há reclamações em todos os cantos. O que fazer, Mário? Olha, na verdade, só reclama quando o calo dói, né? Isso, infelizmente, o cara não reclama que a arbitragem geral está ruim. Ele reclama quando pisam no calo dele. Mas pisa no calo do Flamengo, do Vasco, do Flamengo, todo mundo já teve o calo pisado. Todo mundo já teve o calo pisado. Então, a solução, por exemplo, o ex-árbitro Paulo César Oliveira, que é irmão do Luiz Flávio, diz o seguinte: tem que profissionalizar a arbitragem. O que é profissionalizar a arbitragem? É o sujeito para ter um salário. Eles não têm salário. Eles ganham um pouco partida. Então, por exemplo, o cara que vai para o ganho, fica 20 dias sem apitar e fica 20 dias para ganhar. Por isso que todos têm outras atividades. E por ter outras atividades, segundo o mesmo analista, eles não fazem exercícios, eles não se reciclam e assim por diante. Então, essa é uma situação a se colocar. Tem que ter aula de coerência. É uma aula de coerência e critério. E resolver a questão do VAR. O juiz não pode fazer o VAR de cabide. E o VAR não pode ter falta de coragem para intervir. Vou dar um exemplo. O jogo do Flamengo. Foi pênalti na maioria das opiniões. O VAR se absteve, ficou calado. No caso do jogo do Botafogo, o negócio de disputar se foi cotovelo, se foi ombro, isso é ridículo. Você tem que ter uma base. Eu já disse isso aqui há muito tempo para fechar. Impedimento, conversa com a dona FIFA, International Board. Se o cara tiver um corpo para frente, que nem cavalo, um corpo em frente, não é? Um cavalinho, não é? Cabeça, pescoço, o corpo inteiro. Se o cara tiver o corpo na frente, está impedido. Então, daqui a pouco você tem um cabelo grandão, aí o cabelo vai dar impedimento. Então é um absurdo. Inclusive, esse assunto, Mário, podia resolver a parte do corpo, a ponta da chuteira. Porque é a base. Não sei se a Luciana concorda, o Bocão concorda também. É a ponta da chuteira, fica como base. O corpo você está apoiado no chão, você chega para frente, você chega para trás, mas a base, a perna, está fixa no chão. Pega a ponta de um de outro, acaba o problema. A questão do corpo, Mazela, a questão do corpo, eu penso que ela é importante por conta do impulso, né? E tem da questão do quando o jogador, a depender de onde ele esteja, ele pode ter uma vantagem. Aí o corpo, por exemplo, do Júnior Santos, traçar a linha no braço não faz sentido, porque gol de mão não é válido. Então, como é que você vai traçar a linha num órgão que ele não é validado como gol? Teve também do Vasco, que o Mário não lembrou, com a situação do Verratti. Foi muito mão na bola. Era inclusive para expulsão. E aí o juiz falou, o cara do VAR falou, não, mas não bateu, foi sem querer, que é assim que aconteceu também com a situação do Flamengo, em que o Luiz Araújo, eles justificaram que foi uma falta sem querer, inclusive o áudio diz isso, e não estava com a bola, enfim, eles chutaram a organização ofensiva da equipe do Flamengo. Foi realmente lamentável a arbitragem esse final de semana. Bocão, fala. Então, um detalhe, só para lembrar, já que o Luciano lembrou o fato, o sujeito não pode, tem que definir. O cara sobe, normalmente quando o cara sobe, ele abre os braços. Agora, abrir é uma coisa, fazer assim é outra. É cotovelada, gente. Então tem que dar. Então tem que sentar todo mundo à mesa, e não debaixo da mesa ou em cima da mesa, e conversar. Ele vai por essa série, e mesmo com alguns probleminhas, só dá uma olhadinha em campeonato inglês, campeonato espanhol, e já toca a situação é bem diferente, né? Um absurdo, uma vergonha. Marcela, há uma complexidade enorme em todos os sentidos do que a gente pensa sobre isso. Primeiro que a International Board tem que mudar a regra, porque ela é muito vaga para todos nós em termos de interpretação. A interpretação para uns é uma coisa, para outros é outra. A Luciana falou sobre o impedimento do Botafogo. Eu acho uma complexidade absurda, porque fala assim em axila, fala assim cotovelada de Bruno Henrique no jogo lá que ele deu, que ele recebeu, a falta no Flamengo, o lance do pênalti do Verratti. Se a gente não tiver uma regra um pouco mais clara para todos nós, supostos entendedores de futebol, vai ficar muito complexo. É uma discussão, vai ser uma discussão pro resto da vida.
Não existe E, mais. Bocão, A gente. Não, tem que ser pois objetiva. Não tem que ser interpretativa. É objetivo. Porque se Então, for para mas você interpretativa, tem. não serve o VAR. Então, É você tem lógico. 10 centímetros. Se você não der 50 centímetros pro cara, para todo mundo falar assim, bom, aqui tem 50, 30, 40, tá numa média de 50 centímetros que o cara pode estar à frente. A gente vai discutir hoje uma relação pragmática de videogame, de que o cara tá com o pé, daqui a pouco a mulher no futebol, ela vai ser considerada impedimento por causa do cílio dela, por causa do cílio. O cara botou a cara e o cílio dela tá lá na frente. Gente, pelo amor de Deus, cara. A que ponto nós estamos chegando? Ou põe um robô para pitar, ou põe um chip na bola, ou põe qualquer coisa. Mas tá ficando chato. A gente não fala mais de futebol. A gente fala somente de arbitragem, de VAR, International Board. Mas fala que é ruim, Bocão. Estão muito Bocão, gritantes, fala Otávio. que é Os ruim. erros são gritantes demais. Mas Acaba sendo assunto recorrente. quantos anos você tá no Eu vejo futebol? assim, A gente gente tá 5 evita anos de falando de falar, mas arbitragem chega um aqui, cara. ponto que não dá, irmão. Não dá. É Mas já recorrente. chegou um ponto. No mínimo incompetência. No mínimo Mas, incompetência. Marcela, É a que gente tá você 5 anos falou, falando de arbitragem Bocão, aqui, cara. só um minuto. 5 anos de Você fala arbitragem. que. Você está dizendo que há 5 anos que fala de arbitragem aqui, tudo bem. Só que entrou um fator novo, chamado VAR. Lastreado no que disse a Luciana, o VAR veio para acabar com a interpretação e botar o fato em si, porque ele está vendo. Ele tem a paciência de ver várias vezes. E a Continua Luciana acabou de dar. interpretando. Mas a Luciana acabou de dar um exemplo aqui de que o VAR errou ontem em relação ao impedimento do Botafogo, que pra mim estava impedido, mas pra ela, axila. Axila agora, pô, gente, a gente entrar nesses detalhes, o futebol acaba, fica de vez. Mas a Luciana falou, Bocão, tem que ser objetivo, não é interpretativo. Objetivo, a medida vai apontou ser a da palavra, ponta do nariz. objetivo. É ponta do nariz, acabou. E desde quando? É isso que tem que acontecer. É isso que eu tô falando, é complexidade. Determinar o que você tem, o que o cara tem que medir. É o tamanho da Agora, orelha. desde Ok, quando o Flamengo tamanho da orelha, reclamou pô. de VAR? Desde quando o Flamengo reclamou na vida para entrar no campo, um dirigente, para entrar no VAR lá e falar, vai entrar no campo e reclamar? Desde quando Bocão, o Flamengo eu fez Mas até- tem que reclamar, Isso é um Olha, absurdo. eu até acho. Tem que O Flamengo reclamar. sempre Bocão. prejudicou os outros. O Flamengo sempre é beneficiado. Não. Peraí. Ô, Bocão, Tem que eu até reclamar acho que em porque alguns todos momentos- estão com problema. Eu até acho que em alguns momentos, de fato, a gente não pode negar, o Flamengo sim foi beneficiado. E errou pela Sempre. omissão. Agora, a gente não pode também, quando acontece o erro, pegar outro erro e justificar. Errou o Flamengo lá atrás de não fazer as ponderações necessárias, os apontamentos necessários. Agora, nenhum time, você vai me dizer aí, vai apontar, que reclamou de arbitragem quando foi favorecido. Ninguém reclama, isso não existe em lugar Não, nenhum. peraí, mas Lu, peraí. Todos os times que foram prejudicados pelo Flamengo, o Vasco quando a bola não entra, o Dodô quando é impedimento, um monte de coisa. Não. Tínhamos representatividade. Os caras falam assim, dane-se, o Flamengo já é campeão. O tricampeonato do Flamengo foi absurdo. Foi um roubo escancarado. Não, E agora vem o eu Spindle concordo. e o Marcos Braz falar, pô, tá de sacanagem com a gente. Olha E como só, nós fomos vítimas a vida inteira do futebol, pô. Não, O Rio de eu Janeiro foi concordo vítima com do vocês. Flamengo a vida inteira. Porra. Eu concordo Mas não isso, mas concordo, assim, até que se prove ao contrário que o Flamengo teve ali envolvimento, isso é uma outra história, não vou questionar isso. Mas Luciano, o Flamengo aquela tinha bola do razão Vasco, de que a bola reclamar. bate na bola e entra, o cara tá aqui, ó. O cara tá com a posição, o Vanderlei tá com a posição. Ele não viu a bola entrando. Isso foi no mundo inteiro. Se fosse o VAR hoje, o cara tem que ser preso, prisão perpétua. E Não, ninguém fala eu nada. O Flamengo foi concordo com campeão você. e acabou. Eu concordo com Muito você, bem, a mas preocupação, a nenhum... discussão levantada, o Mário vai falar, é o que fazer daqui para frente. Que para trás, as lambanças, as cagalhopanças que são feitas, já foram feitas. Não tem mais mas quando jeito. tem o VAR, Daqui Quer para ver um frente, exemplo? o Mário deu um Quer ver um caminho. exemplo? Diferente, Assim, o assim, Flamengo se assado. incomoda, tá errado. Tá errado, desculpa. Quer ver um o Flamengo não exemplo? pode Olha se incomodar. Pode se incomodar até a Há página 20 1, depois a página Olha 2 aqui, não. ó. Há 53 e poucos anos atrás, olha, tem tempo, hein? O Botafogo perdeu o campeonato pro Fluminense e reclama até hoje que o goleiro foi empurrado. O Birajara Até foi hoje empurrado reclama pelo que Lula. o Marco Antônio, o Lula empurrou o Birajara. Muito bem. Eu estava atrás daquele gol assistindo a partida. Eu achei que foi falta. Agora, se Eu tivesse não. VAR,
Ele achou que não, mas isso é o futebol. E o juiz foi execrado, porque aí vem Mário, a história do garoto ser noivo da filha do Cuca. Pula de erro para outra Ô, coisa. Mário, o Andrade tirou a bola contra o Grêmio em se 83 com a você mão, cara. acusa, É do gol, olha pô, só, pelo amor de Deus. se você escancarado acusa, isso. você, O cara peraí, não tem se VAR, não você- precisa de só VAR um pra isso, minuto. Mário, desculpa. Se O Flamengo você não pode reclamar acusa, de ninguém na vida. se o juiz errou de propósito, aí você tem que punir, O banir o José árbitro. Roberto Reit foi o maior tendencioso do futebol brasileiro. Contra o Atlético Mineiro expulsou um monte de gente. O Flamengo é o que menos tem que reclamar hoje, me desculpem. Eles têm hoje a muleta do VAR para reclamar porque existe o VAR. Mas quantos times não foram? Então vira piada, vira meme. A O questão Flamengo não é foi- essa, vocês desviaram o foco. Ah. Se voltarmos no tempo, pô, são 550 milhões de erros. Para alguns times menos, para outros mais, mas sempre teve erros. O que fazer para que esses erros acabar ou não vão acabar? Diminuam. Essa é a questão. A profissionalização é um caminho. Talvez, para mim, esses árbitros já são profissionais. Isso é cascata, isso é papo furado. Quanto ganha um Klaus, que é um mal horroroso, é um péssimo árbitro incompetente? Quanto ele ganha por mês? Uma fortuna. Aquele Daronco, que é horroroso também, e esses dois têm uma cobertura de grande parte da mídia, não apitam nada. Mas eles ganham uma fortuna, então eles já são profissionais. 10 mil por jogo. Eles têm outro emprego. Eles devem ter outro emprego só para assinar São ponto, 40 mil por ano. Porque eles já apitam quarta, domingo, terça, sexta. Não tem jeito. É claro, então... 40 mil por mês? Quem é que ganha 40 mil por mês hoje, Marcela? Quem é que ganha 40 mil por mês? Exato. O Bocão citou um jogo aí, que curiosamente, eu tive o prazer de fazer a Copa do Mundo de 94 na companhia do Zé Roberto Reit, que era o nosso comentarista, era o Chico Anísio e o Zé Roberto, só que o Chico Anísio estava no Brasil. E eu conversei com ele sobre assuntos uma noite lá em Dallas, e ele disse o seguinte: se eu tivesse um microfone para ouvir o que eles falaram para mim, ia ter mais gente expulsa ainda. Porque o jogador fala, depois ninguém escuta. Olha, isso aí já é passado. Mas ela conhece o Reit. É passado, então nós estamos tratando do presente. Vai levar esse no presente estigma está pro resto horrível. da vida, não tem mais jeito. Ele não vai ter mais jeito. Estando certo ou errado, ele vai levar para a vida inteira. Mas quando eu trouxe a baila, a discussão, baila é ótimo. A baila, a discussão, era para projetar para o futuro. A gente voltou para o passado, caiu no... Então, Marcelo, eu acho que o VAR... Eu concordo com o Bocão. Vamos ter, chover no molhado, mas a ideia não era essa. A ideia era para falar para frente. Vocês meteram a ré, engataram a ré e foi tudo para trás. Eu acho que a questão do VAR no Brasil é porque falta critérios objetivos. E aí, quando o VAR entra pela questão interpretativa, aí muda tudo. Porque a gente pode discutir e discordar do árbitro de campo, desde que seja plausível. Por exemplo, quando acho que foi o Daronco, né, no jogo do Flamengo, do Bragantino, com o Flamengo, em que deu volta e não expulsou mais o Luan Cândido. Eu acho que foi o Daronco. Olha, eu não achei aquilo falta. Eu já não sei quem é, desculpa. Não. Foi o Daronco, não? Não. A falta aconteceu. Então, mas aí a falta, ela depende da questão da intensidade e como você interpreta. Porque, assim, pra mim, aquela imagem não é conclusiva. A imagem não é conclusiva. A imagem tá longe. Eu acho, pra mim, não é inconclusiva. A imagem tá longe e os dois, cada um corre para um lado. E tem um trombão, eles trombam. E hoje o que a gente está vendo nos jogos, que vários árbitros estão botando, você vai trombar e manda seguir. Isso está acontecendo direto. Olha só, deixa eu contar, porque a ideia era uma, aconteceu outra, e aí não adiantou porcaria nenhuma. Pode me chamar na capital da Europa, Bruxelas, meu querido Paulo César Oliveira, para dar um corte nisso aí. Paulinho, você viu? Os caras falaram uma coisa, outra, e não chegamos a conclusão nenhuma. Qual é a conclusão que você chega? O Manchester City, em crise, irmão? Fala para mim sobre isso. As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Mário Silva, ao Otávio, à Luciana e a todos vocês que através da TV Max acompanham mais um Max Esporte. Nós, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa.
Quando você fala em crise, Mazela, dá a ideia de um cenário catastrófico, de uma situação irremediavelmente perdida. E não é o caso em relação ao Manchester. Faltando 3 jogos por jogar, com o seu adversário principal, o Arsenal, tendo ainda 2 jogos por efetuar, o Manchester está na 2ª posição. Está apenas a 1 ponto do Arsenal. E caso ganhe os seus 3 jogos que restam contra o Fulham, contra o Tottenham, 2 fora de casa, e contra o West Ham, jogando em casa, tem tudo para ser campeão inglês. Será que vai conseguir? É muito relativo. Mas o problema do Manchester é simplesmente um desgaste interno de Pep Guardiola. Já há algumas temporadas no clube, há muitos que falam na sua saída. Mas o treinador continua estabelecendo objetivos e os cumprindo. Campeão europeu na última Liga dos Campeões, campeão do Mundial Interclubes na vitória contra o Fluminense, campeão da última Liga Inglesa e podendo ser mais uma vez campeão esse ano, o sucesso é absoluto. E vamos ver o que vai acontecer. Os últimos jogos serão determinantes, mas ninguém pode apagar uma carreira absolutamente plena de resultados positivos de Pep Guardiola e do Manchester City. Muito bem, Paulinho. Outro que conhece como poucos o futebol europeu é o nosso querido Mário Silva. Mário, faz uma pergunta para ele, somente ele, Paulo César Oliveira. Preocupado com o Fluminense, um tanto quanto, mas conhecedor profundo das coisas da Liga Espanhola, que tem um campeão por antecipação, o Real Madrid. Fala desse título, grande Paulo. Mário, ninguém duvidava do título do Real Madrid e até muita gente pensava que já poderia ser nessa rodada. Mas, realmente, a surpresa maior foi a derrota do Barcelona. O Barcelona, que é o principal perseguidor do Real Madrid, não só perdeu o jogo, não só perdeu o título, como também, pelo menos agora, perde a 2ª posição, aquela que dá a classificação direta para a Liga dos Campeões. Ele foi derrotado fora de casa pela principal surpresa da Espanha, e eu posso dizer, hein, a principal surpresa do futebol europeu, o Girona, que faz uma temporada simplesmente brilhante, a melhor da sua história, consegue a 2ª posição a 3 rodadas do fim do campeonato, tem tudo para conseguir então a classificação direta e histórica para a Champions League. Uma vitória conciliadora, uma vitória realmente sensacional e a condição, pelo menos momentânea, de 2º colocado no Campeonato Espanhol. O Real Madrid cumpriu a sua missão, mesmo sem jogar, já era campeão nacional, porque com 87 pontos ganhos contra 74 do Girona e 73 do Barcelona, não poderá mais ser alcançado. Por isso, a expectativa agora é pela 2ª posição, a que dá acesso direto à Liga dos Campeões em sua fase de grupos. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Valeu, Paulinho. Segura, daqui a pouco vem mais. Vamos dar uma última rodada aí de giro. Ô, Lu, o que você quer? Depois que a gente falou e acabou não dizendo nada, que a gente não chegou a conclusão nenhuma, o que você quer falar no terceiro e último bloco? Olha, eu quero falar sobre, eu já tinha dito isso, sobre os times cariocas na Libertadores, o Bocão falou bem, são jogos importantes, o Botafogo joga em casa contra a LDU, vai ser um jogão na quarta-feira, aliás, amanhã, e eu acho que esse jogo vai ser decisivo. Eu acho que Flamengo e Fluminense estão basicamente encaminhados, mas o Botafogo tem um jogo importante pela frente. Fala, Otávio. Concordo com a Lu. O jogo mais difícil é do Botafogo. A LDU tem um time bastante consolidado, consistente, campeão da Sul-Americana. Quando todos achavam que o Fortaleza iria se destacar e ser campeão, a LDU foi lá. Tem um zagueiro muito bom, um cabeludinho lá. Jogo difícil do Botafogo. E animicamente tem que motivar, porque vem de uma derrota para o Bahia dentro de casa. Mário, fecha o segundo bloco, meu querido amigo. O assunto importante são os carioca na Libertadores, já projetando o que vem pela frente, mas só fazer um adendo aqui, eu vou defender, porque a Luciana falou do presente, eu comecei a falar do presente. O saudosista
foi o Bocão que tomou meu lugar de professor de história e foi buscar lá atrás. Foi ele! Foi ele! Foi Bocão. O Otávio está impossível. Otávio, você insiste em sair de mãos dadas ainda pela rua, Otávio? Meu sonho é andar de mão dada de novo, mas eu tô sozinho, carente, ninguém me quer. Jogado E essa fora. varanda, Se você essa acha varanda. o Otávio Bocão bonito, quer namorar o Otávio Bocão, então mande cartas para a redação. Melhor, entre nas minhas redes sociais, ou da Lu, ou do Mário, ou do próprio Bocão, fala, Bocão, quero namorar você. O Bocão é um cara tranquilo. Ou então manda para mim, para a Lu ou para o Mário, que a gente encaminha os pedidos de namoro para Octávio Bocão. Aí o sonho dele é andar de mãos dadas à beira da praia, cabelo ao vento e tomar uma água de coco. Mas depende da hora, né? O sonho atual, não do passado, de Otávio Bocão. Essa doce e bonita. Fecha nele. Fecha um pouco com ele, meu querido Rogério. Com essa doce figura. Olha só, dá um sorriso, Bocão. Isso. Você quer namorar, Bocão? Cartas para a redação. Daqui a pouco a gente volta no Max Esporte, Max Amor, Max qualquer coisa, com a reta final aqui pela TV Max. O Rio corre para Max. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nesta terça-feira, dia 7 de maio, resenha raiz da televisão brasileira, indo para o seu 5º ano aqui na nossa querida TV Max, sempre 8 da noite, repeteco, meia-noite, oferecimento de RedeTV, comprar para quê? Aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, com o nosso querido Rogério Guimarães, com o nosso querido Matheus Pompeu, dando aquela finalizada bacana e bonita no nosso Max Sport, com esse cenário maravilhoso nos estúdios holidianos do nosso Rogério Guimarães. O cara não é fraco, não. Ele trabalhava com a Xuxa, com a Marlene, com o Piolim, com o Grande Otelo. O cara não era fraco, não, cara. Pegou os primórdios da televisão brasileira em preto e branco, TV Tupi, 1950 em São Paulo. O cara está até hoje resistindo aqui ao tempo. Rogério, brincadeira, tomou muito esporro da Marlene Matos, segundo ele. Então tá certo, então. Olha aqui, ó, depois da brincadeira, vamos em frente. Jogo de daqui a pouquinho, Flamengo e Palestino. Começo com você, Luluzinha, nossa jornalista, nosso amigo. Falou Luluzinha porque é uma maneira carinhosa, mas Luciana Campos. E esse jogo que eu acho uma molezinha para o Flamengo daqui a pouco, hein, Lu? Se tratando de Flamengo, não dá para falar assim molezinha, não. O Flamengo tem hoje o retorno do Cebolinha, vai entrar com Vinha pela lateral esquerda. O Cebolinha que estava machucado, e quando ele sai, o Flamengo perde muito em termos de criatividade, finalizações. No último sábado, o Flamengo empatou com o Bragantino, mas jogando até um pouco melhor do que apresentou nos últimos jogos, principalmente contra o Amazonas, em que se esperava num jogo no Maracanã pela Copa do Brasil, o Flamengo fosse abrir uma ampla vantagem, não aconteceu. Então, no jogo de daqui a pouco, o que se espera é um Flamengo mais aguerrido, principalmente com a volta do Cebolinha pelo lado esquerdo. Tem aí o Alan e também o Igor Jesus e o Gerson, o De La Cruz. A discussão fica em torno do posicionamento do De La Cruz. Aí eu, pelo menos, defendo o De La Cruz como o segundo homem do meio de campo, o segundo volante. Acho que ele joga, rende melhor, mas pela maneira como vai jogar, talvez ele jogue um pouco mais avançado, né? Já que o Luiz Araújo vai fazer ali também, vai entrar como ponta. Entra o Luiz Araújo pela direita e o Everton Cebolinha pela esquerda. Vamos ver como é que vai ser o Flamengo daqui a pouquinho. Desculpe, Lu. Ô Mário, você acha que a Lu falou a volta do Cebolinha é uma das razões da queda do Flamengo? Porque o Cebolinha voltando, vai ser isso, vai ser aquilo. Você acha que é tudo isso mesmo, Cebolinha? Essa diferença é por causa dele? Cebolinha faz a gente chorar às vezes, mas é o seguinte, olha, é um conjunto de coisas, né?
tem a ausência do Cebolinha nos jogos passados, tem a ausência do Arrascaeta, tem a ausência do Pulgar, eu falei 3. Tem a queda de rendimento do Ayrton e a fora de forma visível do Gerson. O Gerson ainda não engrenou. Então você bota o Gerson, o De La Cruz está jogando por ele e pelo Gerson. O De La Cruz é fora da curva, como se diz agora. Um jogador excepcional, só olhar o que ele faz em campo. Então, e tem uma outra coisa. No afã de vender jornal, não vende mais jornal, de vender notícia, seja em mídia aqui ou ali, transformaram já o imbatível que ganhou o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca não é parâmetro para dizer que esse vai ser campeão ou não. Não é. Não é parâmetro. Então, acho que o Flamengo ainda vai subir mais, tem condições disso. Essa volta do Cebolinha é uma volta importante, porque o Bruno Henrique também não vem jogando bem. Ele dá um sprint ou 2 no máximo, certo? E então eu acho que é importante o que ela disse, é uma volta querida ali na esquerda, porque ele tem não só a jogada de fundo com o Vina, como tem aquela que ele faz e corta para o meio. Acho interessante. Não é o salvador da pátria, mas é... Fala, Bocão. Desculpa, Mário, mas contextualizando aí as boas informações que você e Lu deram, né? É sempre importante. Para mim, o jogador mais importante do Flamengo, além do De La Cruz hoje, que vive um momento esplêndido, que carrega, ele consegue dar o seu motorzinho desse time no sentido de, ó, vamos acelerar um pouco mais o jogo, porque tem uma cultura já, desde a época do River Plate, do jogador que tem essa característica de ser competitivo, de levar o time, né? Vamos embora comigo. E você falou em relação ao Gerson, que está voltando agora, carece um pouco da parte física, do condicionamento físico. O Cebolinha, que é bom jogador, vinha numa crescente depois de iniciar no Flamengo com algum tipo de receio de adaptação, e foi muito bem, terminou ano passado muito bem e começa o ano muito bem. Está voltando também, o condicionamento físico pode padecer um pouquinho. Mas o Pulgar, o jogador do Flamengo, é importantíssimo para o time do Flamengo. O Flamengo sente muita falta do Pulgar. É um jogador competitivo que chega junto, que bate. Eu falo no meu programa do Resenha Alvinegra que eu queria muito ter um Pulgar no time do Botafogo. É um jogador muito competitivo. E é o que exige hoje. Não tem reserva. Ô, Bocão, não tem reserva eu para ele. concordo com você. Eu concordo com você, mas o Pulgar já vinha caindo de produção. Ele teve um erro muito grave naquele jogo contra o Milionários, em que ele é driblado. Eu lembro. E acaba o Flamengo cedendo empate no jogo que estava numericamente superior. Ele já vinha numa decadência. Eu acho que tem muito a ver também com o que o Tite usou, porque ele era um homem forte do Tite ali no meio de campo. Eu discordo um pouco do Mário com relação ao Campeonato Carioca. O Flamengo fez aquilo que se esperava dele. Jogou contra o campeão da América e botou o campeão da América no bolso. A gente não pode considerar isso, não. O Botafogo também fez bons jogos contra o Botafogo. O Vasco também. O Vasco foi o time que mais endureceu contra o Flamengo. Então, assim, não dá pra gente jogar fora o Carioca, porque se não ganha, critica. O Flamengo fez dele o que se esperava, passou o carro. E derruba então, isso é o mínimo. Né? Exatamente. Agora, jogou é aquilo, você eleva o jogador ao extremo, que foi o que aconteceu com o Pulgar. Ele vinha numa crescente e logo depois do Carioca ele caiu, inclusive de rendimento. Hoje, até o Igor Jesus, que não fez uma boa partida no sábado, e até saiu, até teve um choro, e aí o Tite, me parece, depois pediu desculpas ao menino, não está rendendo aquilo que se esperava dele. O grande problema do Flamengo hoje tem sido o meio de campo e o posicionamento do De La Cruz. Mas tem um detalhe também. A parte técnica, só um detalhe, Bocão. O futebol é mais competitivo hoje, é muito mais competitivo. Sim, com certeza. O Alan também não é aquele Alan do Atlético Mineiro. Sim, ainda não é. Verdade. E o Pulgar, ele vinha caindo, tanto que agora quando ele volta, porque ele não tem reserva. Não tem ninguém que joga da maneira que ele joga. Porque o que joga parecido com ele está na Inglaterra. Então, não tem jeito. Depende. Mas o Alan do Flamengo, ele tinha uma cultura diferente no Atlético Mineiro. Ele tinha mais...
ele tinha mais um jogo mais de controle de posse de bola e mais cadenciado. O Flamengo exige mais um pouco de vontade, de competitividade. Ele não conseguiu se readaptar ainda a essa cultura do Flamengo, tá? Deixa eu cortar esse assunto do Flamengo, acho que já está bem batido. Boa. Porque na quarta-feira, ou seja, conhecido como amanhã também, o Botafogo pega o valente LDU. Eu odeio o LDU, eu não suporto o LDU, porque eu sou tricolor, tenho bronca da LDU e vou ter bronca sempre da LDU. Você chora ao vivo aqui no programa. Otávio, vamos para poder acelerar o programa, chamar o nosso PC Oliveira. É o jogo mais complicado, o Botafogo no Brasileiro começou bem, caiu, voltou a melhorar, na Libertadores não está bem. Qual o Botafogo você espera para amanhã? Então, o Botafogo necessita dessa vitória jogando dentro de casa. Depois de uma derrota para o Bahia, nesse último domingo, o Botafogo amanhã tem a necessidade de ter que ganhar. Não se o Botafogo perder ou empatar, está fora. Mas fica uma situação muito difícil. E a gente sabe que a imprensa, de uma certa forma, vai enterrar o Botafogo de vez. Depois de uma derrota para o Bahia. Aí você perde para a LDU. Você tem um Fortaleza fora de casa, que lá é muito difícil. É aquele tsunami do Botafogo, como acontece de vez em quando, aquelas coisas que acontecem com o Botafogo. O Botafogo precisa... Agora, o Luiz Henrique e o Jefinho tem que parar de ser um pouco mais displicentes, cara. Eles parecem que estão jogando pelada de final de semana, gente. E o Botafogo não pode ser isso. São grandes contratações, são grandes jogadores, mas não podem jogar da forma que eles jogam. O Júnior Santos se sobrecarregando, se sacrificando por eles, correndo o campo todo, transitando por todos os setores do campo, e eles vão jogar individualmente, achando que vão resolver a qualquer momento. Tem que entregar um pouco mais, dar uma resposta mais rápida para a torcida. Porque desse jeito não vai dar. Você concorda com o Bocão, Mário? Eu concordo, sim. Acho que eles estão muito... Desligam um pouco, tanto o Luiz Henrique quanto o Zé Pinho. E o detalhe, que desses jogos que vão acontecer a partir de hoje, o jogo mais difícil é o jogo de amanhã. O Botafogo pega uma pedreira e dentro da posição que está na disputa tem que vencer, seria importante que vença. Agora, ele falou aí que torcem, né? Eu vou ajudar você. O que o narrador fez no domingo, torcendo contra o Botafogo pelo Bahia, foi uma loucura. Uma loucura. Gritava mais no Bahia do que Botafogo. E o narrador é gaúcho, que estava narrando, inclusive. Há uma montagem... Eu estou dizendo, se não gostar, come mesmo. Há uma montagem contra os times do Rio de Janeiro. Isso é visível. Montagem de mídia. E narração é só escutar as narrações. Eu sou chato nisso. Eu sou de uma época que o cara... A gente sabia que o sujeito era Flamengo, como o Jorge Cury, e ele narrava o jogo do Vasco com a mesma vibração que narrava o jogo do Flamengo. Então, eu posso criticar porque eu vi, o Buzela trabalhou com ele, sabe disso. Eles torcem contra Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. Com uma exceção, LC Júnior, que torce contra todo mundo, só a favor do Fluminense. Você bebeu, Mário. Fala que o cara... Não bebi, não. Eu discordo frontalmente de você, Mário. Não é porque a Fluminense, aí você concorda. O que os narradores babam o ovo do Flamengo é um negócio absurdo. Absurdo. Você está vendo outro jogo. É bom que a gente... Ô, Luciano, fecha esse assunto que eu quero que o Bocão faça uma pergunta para o Paulo César Oliveira, que não baba o ovo de ninguém. Fala sobre esse assunto do Botafogo. Olha, a derrota do Botafogo para o Bahia foi um banho de água fria numa sequência muito boa do time alvinegro sob o comando do Arthur Jorge, que vinha muito bem. E o Rogério Ceni até tinha mexido muito mal, tirou o Everton Ribeiro, o Everaldo, e o Botafogo estava pressionando e acaba levando o segundo gol numa dormida da galera, numa falta de reposicionamento de defesa da equipe, e acabou perdendo, porque o Bahia não estava mais atacando, o Botafogo estava bem intenso. Foi uma pena, mas eu acredito que o Botafogo amanhã vai fazer frente e vai conseguir sim essa vitória, até porque vem bem. O Arthur Jorge arriscou, botou o Gregory lá na frente, acabou não dando muito certo. Até acho que ele se precipitou, enfim, era melhor ter segurado o empate, mas faz parte do futebol, mas eu aposto na vitória do Botafogo de amanhã. Tá certo. Bocãozinho, o nosso querido amado e atrás de uma namorada, você quer namorar o Bocão?
Mande cartas para redes sociais, Otávio Bocão, Bocão Oficial. Manda para mim, Ricardo Mazella, narrador, para Luciana Campos, jornalista, para o Mário Silva. Vamos arrumar uma namorada para Otávio Bocão. Bocão, faça uma pergunta para Paulo César. Quem sabe você conhece uma gringa lá da Europa. Aliás, você já morou lá, já deve ter namorado muitas gringas. Pode pintar mais uma, mas faça uma pergunta, por favor, para o PC Oliveira. Meu grande amigo Paulo César Oliveira, das choperias mais imponentes da Europa, que é a belga, né? Cada chopp maravilhoso, gente. Paulinho, eu morei muitos anos, como a Mazella acabou de falar, pegando esse gancho, eu morei muitos anos na Espanha. E eu sempre fui adorar o Atlético de Madrid. Mas vou falar uma coisa para vocês, nada mudou ainda em relação à Espanha. É sempre Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valência. Raramente vem um time aí, Vila Real. O que acontece no campeonato espanhol que nada muda? A gente não consegue se reestruturar economicamente para que essas equipes consigam estar à frente e ser campeão espanhol. Você pode me dizer sobre isso? Otávio, acompanhando aí com muita atenção a sua campanha. Sei que o Mazella está contribuindo. Eu aqui crossing my fingers, esperando que você tenha bons resultados, o que é mais importante. Olha, quanto à sua pergunta, ela é de facílima resposta. A questão é simplesmente financeira. A diferença e a disparidade entre os 3 principais clubes do futebol espanhol, especialmente o Real Madrid e os demais, é simplesmente absurda, avassaladora. E claro, os resultados são refletidos claramente dentro do campo. O Barcelona é a segunda equipe, tende a crescer, tenta crescer, mas não chega aos pés do Real Madrid, que com uma administração equilibrada, com os títulos conquistados, alguns com muita sorte também, acaba por fazer valer a sua potência em termos administrativos. O Real Madrid está agora numa posição também excelente da Liga dos Campeões, joga amanhã à noite a sua partida decisiva contra o Bayern de Munique, depois do 2-2 registrado em Munique, e pode conseguir mais uma final da Liga dos Campeões. O que significa? É mais dinheiro em caixa, é aumentar a vantagem financeira ainda mais sobre os seus concorrentes. A situação é bem clara, vantagem financeira, vantagem técnica, resultados no campo. O que acontece fora disso é praticamente algo inacreditável. Por isso que citei o exemplo do Girona como o segundo colocado atual no Campeonato Espanhol. É algo que geralmente não se passa, e a questão financeira exerce um poder muito grande sobre os resultados que se conquistam no campo. E o Real Madrid é o reflexo mais claro do poderio e domínio financeiro de uma equipe em termos de todo o país, no caso, a Espanha. Agora deixei para o final, a cereja do bolo. A pergunta mais inteligente das 3 perguntas, envolvendo a minha, do Mário e do Bocão, é a sua. Então faça a pergunta para o querido Paulo César Oliveira. PC, querido, que bom falar com você. Espero que esteja tudo bem por aí. Bom, tanto o Mário quanto o Bocão abordaram aí o Real Madrid. Não poderia ser diferente, até porque amanhã tem uma semifinal pela frente. Com o título antecipado, quais são as expectativas do Real confirmar aí essa mais uma final da Champions League, meu amigo? Um beijo para você. Luciana, realmente a campanha do Otávio continua aí a todo gás, como você sabe. E eu, infelizmente, não posso fazer nada por ele. Se fosse por ti, eu teria boas sugestões, mas por ele não dá para fazer muita coisa. Bom, em relação ao que você diz, eu agora falo do Real Madrid, não em relação à participação dele na Liga Espanhola, porque isso já falamos, mas especialmente na Liga dos Campeões. O jogo de amanhã do Bernabéu é fundamental, é um jogo que pode colocar mais uma vez o Real Madrid em uma final de Champions League, mas para mim não é garantido. É sempre muito complicado, é sempre muito difícil e, obviamente, gera grande expectativa. Mas as competições europeias, como você sabe, estão aí efervescendo. E na próxima quinta-feira haverá então decisão para outras competições europeias. Aliás, já começa amanhã também, já que o Clube Brugge e a Fiorentina vão jogar no Jan Bredel, aqui em Brugge, a segunda partida. A Fiorentina ganhou o primeiro jogo por 3-2 e tem a vantagem do empate jogando em Brugge.
Enquanto que no outro jogo, o Olympiacos, que conseguiu a vantagem, vai jogar em casa contra o Aston Villa, uma partida importante e que pode colocá-lo mais uma vez em uma final de uma competição europeia. Com a vantagem, a Conference League vai ser jogada justamente a sua grande final no estádio do AEK, em Atenas. E que sensacional seria ter o Olympiacos jogando justamente no estádio de um dos seus principais rivais. A outra competição europeia, a Europe League, tem também jogos importantes, com o Bayer Leverkusen jogando futebol sensacional, enfrentando a Roma depois de um 2-0 em Roma. Enquanto que no outro jogo, a equipe da Atalanta vai enfrentar um adversário também difícil, o Olympique de Marseille. Primeiro jogo 1-1 no Velodrome, e agora a final vai ser jogada em Bérgamo com Atalanta Olympique de Marseille. Ponto final por hoje. As minhas desculpas pela voz hoje um pouco debilitada, mas a próxima semana a gente volta com muito mais do futebol europeu, como sempre, aqui na TV Max, nesse Max Esporte. Ô Lu, você falou um beijo para você, o Bocão quase se jogou da varanda. Não faça mais isso. Não faça mais isso. Ele quase pulou da varanda. Ele mora no 28º andar. Pelo Olha, amor de Deus, não me complique, porque eu já tenho um botafoguense aqui que pode me dar problemas, hein? Ó, não me complique, hein? Bocão, você dançou, amigo. Tentei colocar na tua fita, você dançou, cara. Não, brincadeira, tá? Pior de aliás, tudo que o cara é botafoguense. Eu vou mandar um beijo pro seu Snai e pra dona Cecília. Brincadeira, cara. Tem que mandar um beijo pra dona Snai, pro seu Snai e pra dona Cecília. Adoro eles. Um beijo pra esses lindos que eu amo, são os pais da minha amiga Luciana. Manda um beijão pra esses lindos. Tá bom, mas então. ela, só que Vou começar com você de novo. Fluminense, quinta-feira, contra o Colo-Colo. Fluminense não estando num bom momento. O Diniz melhorou um pouquinho o time, mas não tem equilíbrio defensivo. Os jogadores contratados não rendem, a verdade é essa. Enfim, o Fluminense ainda é uma caixa de Pandora. Lu, o que você está achando? Ainda não engrenou, né? A saída do Nino foi bem ruim, porque vai no cerne ali do jogo do Fernando Diniz. Ele já improvisou o André, o Martinelli, enfim, essa saída de bola do Fernando Diniz não dá muito certo. Talvez com a chegada do Thiago Silva, embora todo mundo esteja falando, não é bem assim, eu acho que o Thiago Silva já vem mesmo pro Fluminense, possa melhorar. Mas eu aposto no Fluminense contra o Colo-Colo, sim, o Mazella. Amém. O atual campeão da Libertadores, aposto, e acho tem jogadores experientes, suficientes, líderes, que possam ali naquele jogo fazer frente, porque precisa da vitória. Aliás, todos os três precisam vencer na Libertadores, e eu acho que o Fluminense vence sim na quinta. Ô Bocão, você acha que está na hora o Fernando Diniz definir um jogador, definir time? Eu realmente não estou convencido ainda. Melhorou a disposição do time, os jogadores estão se entregando mais, mas eu estou extremamente decepcionado com todas as contratações, exceto o Marquinhos. Esses caras vieram com muito peso, todo mundo achou, inclusive eu, que deu uma encorpada no elenco, mas até agora deu uma murchada no elenco. O que você diz? Muito cedo ainda para fazer uma avaliação sobre esse elenco do Fluminense, até porque eu acho o Diniz fenomenal. Ano passado foi a mesma coisa, o mesmo assunto, a mesma abordagem em relação ao Fluminense. O Fluminense oscilou demais no Brasileiro, oscilou demais na Libertadores e conseguiu ser campeão. Mas o Ener Valencia perdeu o gol lá no Beira-Rio. Bocão, isso aí, se você voltar, isso é uma das maiores atrocidades. O cara falhou, todo jogo ele não perde gol. Então, agora no Fluminense, as pessoas ficam falando, quando jogo o Flamengo ganhou, que o cara perdeu na cara do gol, o Botafogo... Mas deixa eu completar. Tem que parar de reclamar tanto. Isso é uma coisa que tem que parar. O cara foi incompetente, foi grosso, foi caneleiro e perdeu. Vida que segue. Faz parte. Eu estou falando em relação a isso. Se o Ener Valencia perdeu, se jogou mal o Fluminense, o fato é que o Diniz conseguiu ser campeão brasileiro. E eu acho que ele tem, por trás do Fernando Diniz, tem 20 pessoas lá, 20 cabeças lá para orientar também e chegar como um acordo o que é bom, o que é ruim para o clube. Ele não é o senhor feudal de falar assim, acabou, não quero papo com vocês, eu quero esses jogadores. Não, tem um comum acordo de diretoria, comissão técnica, diretor de futebol, CEO, o que seja. E os próprios jogadores
do possível rendimento, desenvolvimento de rendimento da equipe. Eu acho que é tudo estratégia do Diniz, na minha opinião. Eu achei ótimo. Bom, a opinião é do Mário Silva, então não a minha. Fala, Mário. Não, a minha é o seguinte, eu acho que tem algo depois do reino da Dinamarca, ele não sabe o que é. É um time que vem de conquistar a Libertadores. Um time que ganhou um campeonato, ganhou uma taça Libertadores quando pouca gente esperava no início. E que jogadores fazem isso e aquilo, e tem disponível ali, não sei o que lá, realmente é complicado. Concordo com o Marcelo, alguns reforços não deram que vieram fazer e não estão fazendo. Por enquanto. Adoro o Thiago Silva, só que é o seguinte, a minha opinião não mudou até hoje. Quando a Europa deixa vir, porque a laranja está toda chupada já. Não resta mais calma. Em todo caso, não é o caso do Luiz Henrique e do Zé Filho. É o caso do Marcelo, é o caso de outros jogadores que vêm já numa situação de descer e não de subir. Espero que o Thiago Silva dê certo, se bem que, mais uma vez, é um jogador acima dos 35, é mais um jogador que vai ser utilizado no jogo, vai ser poupado no outro e por aí vai. Vamos fechar o programa da Empecilho da Hora, só em cima do Mário. O Fluminense, hoje, se o Thiago Silva jogasse 8, seriam 8 jogadores acima de 34, 35 anos no time titular. É uma verdadeira maluquice, né? Mas, enfim, vamos em frente. Se ganhar, é gênio. Se perder, não é tão gênio assim, para não falar outra palavra mais pesada. Eu estou preocupado e muito com o Fluminense ainda, mas vamos ver, vamos aguardar. Para fechar o programa, aqueles palpites que a gente nunca acerta, mas a gente gosta de fazer, é divertido, porque um provoca o outro e aí no final todo mundo se diverte, mas vale a pena esse quadro, os palpites que ninguém acerta. Começando com o jogo de daqui a pouco, Flamengo e Palestino. Você, Lu? 2-0 Flamengo. Mário, fala você. Vou repetir, 2-0 Flamengo. Bocão, você pensa igual ou diferente? Muito diferente, 3-0 Palestina. Mentira, 2-1 Flamengo. Ele falou mentira, mas ele torce por 3-0 Palestina. Ele falou mentira, mas ele torce por esse placar. Mas ele com o pé no chão tá certo, então. Quarta-feira, Botafogo e LDU. Mário, retruque, Mário. Botafogo e LDU. Estou anotando aqui. Empate, 1-1. Luzinha, fala. 1-0 Botafogo. Octávio, fala, Octávio, o apaixonado. 2-0 Botafogo. Ah, certo, então. E para fechar o programa, quinta-feira, jogo que eu vou transmitir no YouTube, no canal do Ricardo Mazella Narrador. Me dê uma força como você daqui. Se inscreva no canal do Ricardo Mazella Narrador. Vamos narrar Fluminense e Colo-Colo, eu, o Odair Júnior, o Cláudio Cote, o Márcio Nogueira, a equipe toda pronta para transmitir a vitória do Fluminense. Eu começo com você, Otávio. 1-1. Você, Mário. 1-0 Fluminense. Luciana Campos. 2-0 Fluminense. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado, Otávio. Obrigado, Mário. Obrigado, Luciana. O programa maravilhoso. Anotei. Mandar um abraço pessoal aqui em Dubai, cara. Eu tô falando alto aqui, o pessoal tá dormindo aqui em Dubai, desculpa. Pensei que você estava mostrando que usou desodorante, pô, alguma coisa do... Varanda. Anota aí, Lu. Alguém quer dar um recado rápido aí, algum jabazinho rápido ou vamos... Eu quero, rapidinho. Eu posso dar? Pode. Amanhã, quarta-feira, às 18 horas, no podcast Pode Sim, eu e o Abirrian, estaremos conversando com ele, Edson Mauro, bom de bola, bom papo. Algum jabá, meu Diga querido lá. Otávio Bocão? Estou todo dia, aliás, diariamente ao partir do meio-dia, resenha alvinegra no YouTube e no Facebook, falando um pouco sobre Botafogo, mas é uma live democrática. De meio-dia, uma resenha alvinegra. Vai no YouTube e no Facebook e me segue no Instagram, @Octávio Bocão Oficial. Escreva pro Bocão, você que está solteira, quer arrumar um namorado, escreva no Instagram. Qual é o nome do Instagram, Bocão? Para a mulherada mandar mensagem? @Octávio Bocão Oficial. Tá bom, então você quer arrumar um namorado simpático, bonito, cascateiro. Já tô com 80 mil lá, 80 mil lá, 80 mil.
Lu, algum jabazinho para fechar? Na verdade, eu quero falar pro Mauro Silva, mandar um beijo pro Edson Mauro, meu mestre, o meu grande mestre, e avisar que sábado vou comentar o jogo entre Flamengo e Corinthians pela Rádio Roquete Pinto aqui do Maracanã. Tá certo, então. Quinta-feira eu transmito pelo canal do Ricardo Mazzello, narrador, Fluminense e Colo-Colo, 9h30 da noite. Um beijo, Lu, um beijo, Otávio, um beijo, Mário, e um beijo para você que nos acompanhou nesta terça-feira, 8 da noite, com o Repeteco Meia-Noite. Obrigado, Rogerinho, obrigado, Mateuzinho, e principalmente a você que há 5 anos nos prestigia aqui na nossa TV Max, oferecimento de RenTV e também de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com